Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Conecta 8, o podcast do Portal de Notícias Linha 8. Esse programa que liga você a ideias, histórias e pessoas que estão fazendo a diferença. Estamos gravando aqui direto do estúdio da UIS Mais Vídeo, né? E você que busca um espaço para realizar o seu projeto, seja ele podcast, propaganda, clipe, gravações, enfim, aqui é o lugar, na UIS Mais Vídeo, tá? Eu sou o Wendel Cristiano e hoje vamos conhecer mais de perto um projeto incrível que está impactando a vida das pessoas, gerando muita troca e conhecimento e inspiração. O Conecta 8 é uma iniciativa da UIS que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube e seguir a gente nas redes sociais pelo @agência-UIS e também conhecer melhor sobre a nossa empresa, o que a gente faz por agenciauis.com.br. É claro, se quiser me acompanhar de perto, também estou no Instagram, tá? @WendelCristiano. Tá aí na tela, vai aparecer na tela durante o programa os nossos contatos, né, nas redes, tanto no Instagram como no Facebook, mas também o nosso site e também da nossa agência e também da UIS Mais Vídeo, tá bom? E hoje é um prazer especial, eu que tentei por algumas vezes aqui que eles viessem participar do nosso programa e eles conseguiram lá uma agenda para a gente, um tempinho na agenda deles, que é bastante corrida, né? E vieram aqui participar do programa junto conosco. E hoje a gente tem o prazer de receber 3 pessoas muito especiais que lutam por Osasco. Sejam bem-vindos ao Conecta 8 Juntós. Olá, Heber, tudo bem? Tudo bem, Wendel? Boa tarde para você, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente aí na internet. Espero que a gente faça uma conversa muito boa e parabéns aqui por essa iniciativa maravilhosa. A região vai ganhar muito aqui com esse podcast e com o portal também Linha 8. Nossa, eu que agradeço a sua presença e você sempre fazendo lá na Câmara um bom trabalho. Olá, Gabi, seja bem-vinda ao Conecta 8. Oi, Wendel, tudo bem? Obrigada pelo convite. Faço das palavras do Weber as minhas também. Acho que é uma iniciativa muito bacana aqui para a cidade e conte conosco para fortalecer. Valeu, Gabi. Você também faz um trabalho belíssimo lá na Câmara de Osasco. E também o Matheus. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Wendel, tudo bem? Bom, espero que você esteja bem também. Reitero o que o Weber e a Gabi falaram, um espaço lindo, muito bem construído. E é muito importante criar esse canal de diálogo com a nossa região, porque falta um pouco, né, esse espaço onde a gente consegue comunicar, falar de política, falar de Osasco e região, enfim. Eu acho muito importante essa construção, viu? É isso aí, seja bem-vindo, Matheus, também arquiteto, que tem vários projetos legais sobre habitação, principalmente habitação popular. Sejam bem-vindos ao Conecta 8, aos estúdios da UIS Mais Vídeo. Ó, tá passando aí na tela também as redes sociais aí do Juntos, acompanha o trabalho deles. Ó, quiser também tomar um café, pode ir lá na Câmara, no gabinete deles. Onde é o gabinete? Qual andar lá para as pessoas? É no 4º andar, o gabinete 9. Estamos lá sempre presente. O bom também de ser 3, né, é que sempre vai ter alguém lá do coletivo para receber as pessoas. Isso que é importante. Então vocês podem ir lá e falar com alguém e já cobrar diretamente. Falar assim, tem um problema lá na minha rua, tem lá um poste da Eletropaulo não, da Enel, né, atrapalhando lá a nossa vida, porque tem muito disso lá. Aparece também esses pedidos assim inusitados para tirar poste. Sabesp aparece É o que mais bastante? está acontecendo ultimamente. É verdade? Tá um caos aqui na cidade. Então a privatização não ajudou em nada? Nada, nossa, só piorou, né? A gente recebe demandas praticamente diárias de coisas que está acontecendo da Sabesp, duto que está... De água. E a conta de água, tá vindo cara também? Além de estar vindo cara, né, o Matheus, a gente conversa bastante com isso, com a Bianca também, que é assessora nossa, é no atacado e no varejo. No varejo, a cidade está vazando por todos os lados. Eu nunca vi uma cidade que tem tanto problema com essa questão. E no atacado, a gente tem uma cidade que a gente paga pela coleta e tratamento de esgoto. Mas, Matheus, qual que é a porcentagem ínfima mesmo que é tratado o esgoto de Osasco? Gente, é um pouco bizarro falar disso, porque a gente está falando do segundo município mais rico do estado, e saneamento básico é um dever municipal, apesar de estar nas mãos da Sabesp também, né? A gente tem 65% do esgoto coletado, tá? E a gente tem só 35% do esgoto tratado. Um pouco mais, acho que 37%, mas é uma porcentagem ínfima, sendo que todo mundo paga a taxa do esgoto aqui na cidade, né? E deixa eu fazer uma pergunta. A população
Tá com saudade da Sabesp sendo dirigida pelo Estado? Olha, a gente tem um mecanismo lá no gabinete, que é um mecanismo de formulário, onde a gente recebe diversas demandas de diversos assuntos relacionados à cidade. Os relatos que a gente tem é que antes o atendimento era mais acessível. Era mais rápido de você ser atendido e a demanda ela era tratada com um pouco mais de prioridade, né? Então a gente sente que principalmente no trato com o consumidor final está sendo um pouco mais complicado. Olha, Sabesp é um problemaço. Mas quero dizer aqui, né, para quem está nos assistindo, que os problemas da cidade são tão grandes e vocês estão aí no dia a dia lutando para poder melhorar, que a gente já começou o nosso programa falando sobre problemas da cidade. Né? Mas antes, vamos começar do início. Primeiro, eu acho que é importante as pessoas que estão nos assistindo sempre têm dúvidas, né? Quem que é o Juntos? Fala um pouquinho quem é o Juntos para nós. Que bacana. O Juntos é um coletivo político, né, que ganhou a eleição do ano passado para ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Osasco. E aí isso que é interessante, né, que as pessoas perguntam, mas como assim vocês são 3 e ocupam uma cadeira, né? E aí eu passo para a Gabi, que é ela que sabe responder isso. Gabi. Bom, basicamente, a gente tem uma pessoa só que ela senta na cadeira do vereador, porque, obviamente, a gente tem burocracias da Câmara que tem que ser respeitadas, porque é o que a gente chama de CPF, né, que é o Weber. Mas eu e o Matheus, a gente atua lado a lado com o Weber, todas as decisões são horizontais e é sempre tomada em consenso entre nós 3. Então, é consenso, às vezes tem uma discussãozinha? Tem. Mas é normal, né? A gente chegar na decisão final e tudo a gente está presente. Então, a audiência pública a gente participa, sessão solene, todas as sessões a gente está sempre lá com o Weber trocando mensagem. Fala isso, faz aquilo. Então, é um trabalho que uma pessoa só consegue representar na cadeira, mas por trás e politicamente falando, estamos os 3 atuando. São 6 mãos. É um mandato por 6 mãos e 3 cabeças. E é um exercício democrático, porque aí as pessoas falam assim, tá bom, é um coletivo, mas obviamente o Weber lá, se quiser decidir tal coisa, decide. Não. Literalmente todas as decisões que a gente toma não tem peso 2. Cada um tem peso 1. E às vezes tem uma votação que é 2-1. O bom de ser em 3 é que não empata, né? O que sai vivo é que... Mas é o centralismo democrático. A ideia que ganha, que vai ser seguida e que vai ser tocada. Eu costumo brincar que a ideia que ganha é a minha, né? Mas é brincadeira, a gente decide em consenso. É isso aí. É bom porque é ímpar, né? Porque aí, né? Não tem como empatar. Mas beleza, ótimo. E assim, poxa, vocês são jovens pra caramba, né? A política sempre foi um espaço, assim, de poucos jovens, poucas mulheres, né, Gabi? E como é vocês estarem nesse universo, né, de uma galera mais velha, que muita gente está na política, e também com os vícios da política, vocês, né? Eu acredito aqui, né? Eu conheço o Weber já há um pouco de tempo, ele já tinha sido candidato uma vez, mas Gabi e Matheus, é a primeira vez de vocês? E como é ser jovem nesse espaço? Não vou dizer de velho, mas antigo. Sim. Eu acho que é desafiador, porque a primeira coisa é que pensam que a gente é inocente, né? Que a gente não sabe o que a gente está fazendo, que é a primeira vez que vocês estão fazendo isso, não tem experiência, enfim. E aí tentam tirar a gente de doido para algumas coisas. Mas a gente só finge que a gente é bobo. Então, a gente deixa pensar, mas na hora que é para fazer, a gente tem uma metodologia que foi a mesma que a gente usou na campanha, né? Que ela é muito baseada em dados, em planejamento. Então, a gente é muito cuidadoso com tudo que a gente faz. E aí, na prática, as pessoas podem pensar o que querem, mas na prática mesmo, o resultado a gente está vendo que está dando certo. Mas é isso, eu acho que tem um outro desafio para mim e para o Matheus, eu enquanto mulher, ele enquanto homem gay, que é você sofrer alguns tipos de preconceito dentro desses ambientes que tem burocráticos e extremamente quadrados, né? Às vezes você vai falar, já aconteceu várias vezes, eu sempre conto isso, que quando a gente vai se apresentar como coletivo, ou eu sou a esposa do Weber ou do Matheus, eu não posso ser a vereadora, eu não posso ser a pessoa que está envolvida na política, então é bem complicado e é bem desafiador, assim, mas a gente está caminhando. Sim. E para além dessas questões, o espaço da política, ele não é velho, mas ele é envelhecido e ele tem muitos vícios. Então, muitas pessoas confundem a metodologia que a gente tem de fazer política com inexperiência. Mas é só uma forma diferente de conseguir praticar o que a gente prometeu durante a campanha, sabe? Então, a gente tem que se provar, assim, o tempo todo
que a gente consegue, que a gente tem poder de articulação e que a gente pode construir. É um pouco cansativo, mas no final das contas é algo que vai acabar mudando com o tempo e com a experiência, né? E se me permitir, com um adendo, nessa questão que o Matheus e a Gabi falou de metodologia, e que às vezes algumas pessoas imaginam que, nossa, são ingênuos e tal, que o campo da política aí como um todo, e também essa política mais municipal, ela tá cheia de vícios. De pessoas que, tipo, vão de eleição em eleição. Então, o camarada vai lá ganhar a eleição, o trabalho dele é de ficar fazendo alguns atendimentos no varejo para conseguir, daqui 4 anos, manter a quantidade de voto. E o nosso método foge muito disso. Então, tem essa questão da juventude, mas tem também a questão de você apostar em um método que foge dos vícios. Tanto que o que eu mais escuto, inclusive muitas das vezes da base do governo, é falar assim, ó, que bacana que vocês não têm os vícios que a galera aqui já tem. Então aquele negócio que eu tava falando, a gente atende e trata as coisas muito mais no atacado, muito mais no vamos falar sobre essa Sabesp, mas para além do que tá vazando na cidade, que é aquela questão de receber o telefonema, vamos falar do tratamento de esgoto. Vamos falar da questão de por que só 30% é tratado, né? Ou seja, os outros 70% é jogado no rio e está poluindo a cidade. São essas questões que eu acho que também vai diferenciando um pouquinho. E deixa eu fazer uma pergunta que acho que todo mundo está acompanhando a gente quando a gente falou sobre vocês são jovens. Qual a idade de vocês, assim? Eu já não sou tão jovem. Tenho 29 anos. Jovem pra cacete. Eu e o Matheus, a gente tem 25. 25. E assim, outra coisa também que vocês, assim, também se prepararam, né? Vocês são formados. O Matheus, eu falei aqui que é arquiteto. A Gabi, formada em... Relações internacionais. Psicólogo. Então, todo mundo aqui, né? De certa maneira, não que isso seja uma coisa... na política, acho que as pessoas também que não tiveram algum tipo de estudo também têm o direito de participar da política, tal, né? Porque é uma questão democrática. Mas também vocês passarem pela universidade também capacitaram vocês de conhecerem profundamente assim, o tema que vocês debatem, né? Com certeza. Total, principalmente, cada um tem uma experiência diferente, mas né, da minha experiência, a questão do método. De você estar em um lugar que te ensina o que é começo, meio e fim, a questão da racionalidade. Que aí você detém isso, né? A Gabi, que é pesquisadora muito mais ainda, né? Detém isso e leva para a prática da política, que é na prática que a gente avalia a realidade, né? Leva isso para a prática e vê que às vezes tudo que falta é literalmente conseguir fazer essas coisas com método para que as coisas aconteçam, sabe? Não, perfeito. Já que a gente falou um pouco sobre educação, a formação de vocês também aqui têm vários projetos ligados a essa temática, né? Eu sei que vocês estão aqui batalhando, né, junto com o governo federal, né, também em parceria aí com alguns mandatos tal, de deputados, para trazer o Instituto Federal. Como é que está caminhando essa questão? Não, está caminhando muito bem, inclusive. O Instituto Federal, Osasco foi selecionada no ano eleitoral mesmo para receber uma das novas unidades, e quando a gente assume, a gente percebeu que o processo estava parado, assim, por uma questão de cessão do prédio. A prefeitura estava com receio de ceder o prédio que era da Faculdade Fito, para o governo federal para a construção do Instituto, por conta daquele receio de acontecer igual aconteceu com a Unifesp. A obra ficar parada por muitos anos, enfim. Só que é um contexto totalmente diferente. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez enquanto mandato eleito foi conversar com a prefeitura e fazer um trabalho de convencimento ali. O prefeito até foi para Brasília e, com a ajuda do deputado federal, que é parceiro do nosso mandato, Kiko, a gente conseguiu descolar uma série de agendas, dentre elas uma agenda com a Secretaria Nacional do Ensino Técnico, né? Para que houvesse esse trabalho aí de convencimento e, de fato, desenrolasse esse processo do Instituto Federal. E hoje a obra está andando maravilhosamente bem. Acho que a Gabi pode falar um pouco melhor. Está rolando as audiências públicas na Câmara, né, Gabi? Inclusive, semana que vem tem a última audiência pública, que é a terceira, e é onde vai anunciar quais são os eixos selecionados. Não sei se já vai estar com os cursos também, né? Mas pelo menos já vai estar com os cursos também. Então é um momento muito importante, inclusive não sei se já vai ter saído o episódio, mas caso tenha saído, fica o convite. Se não, aí você acessa a rede do Juntos para ver quais são os eixos que foram selecionados. E é um momento muito importante para a cidade, não só para a cidade, mas para a região, né? Carapicuíba também está recebendo um Instituto Federal, lá já foi anunciado, é o eixo do meio ambiente e da saúde, se eu não me engano.
E, bom, é isso. A gente está indo lá, a gente faz visitas às obras, está acompanhando de perto, porque é muito importante, não só pela questão do governo federal, mas pensando que a partir do ano que vem a gente vai ter uma educação, uma das melhores, né, Eber? Você que fala bastante isso. É literalmente o melhor ensino médio do país, contando as escolas públicas e particulares, o Instituto Federal. E aí uma coisa, assim, Wendel, que eu tenho muito orgulho, eu sou contra a falsa humildade, né? Então eu tenho muito orgulho, assim, do que a gente fez, é que o processo que estava caminhando, essa questão do Instituto Federal aqui em Osasco, era pra gente não ter a seção do prédio mais, né? Aquele prédio ia virar algo ali, ou uma nova prefeitura, ou algum equipamento da saúde, né? O prefeito já estava convencido disso, ia ter que procurar um terreno para construir, e a gente ia ver o Instituto Federal daqui 10 anos, você vê, né? Porque, tipo, a gente viu acontecer... Uma burocracia da prefeitura, por uma falta de... Divisão, talvez. Divisão... Também por uma questão política, né? Venhamos e convenhamos, a gente sabe que às vezes isso é um projeto de um governo federal que é de uma outra bandeira política, diferente da do governo municipal. Aí o governo municipal às vezes, não é nosso, né? E aí fica dificultando o processo. E aí isso é muito bonito, porque a gente está num momento que a gente está discutindo uns parlamentares que vão para outro país para lutar contra o país que paga o salário dos parlamentares. Nossa, e aí quando a gente vai pensar... Muito difícil. Na perspectiva da oposição, a gente poderia falar assim, quer saber de uma? Vamos ficar quieto para que não aconteça nada em Osasco e a gente fale assim, a cidade não está acontecendo nada. Pelo contrário, para defender a cidade, a gente foi atrás do prefeito, foi atrás do Ministério da Educação, foi atrás do deputado federal e falou assim, a gente precisa garantir que esse prédio seja cedido. Porque se ele for cedido, daqui um ano, ou seja, ano que vem, já vai ter osasquense sendo formado pelo melhor ensino médio e técnico do Brasil. Ele já era um prédio de ensino, né? É muito mais fácil você adaptar. Tá só adaptando mesmo, literalmente isso. A obra é uma obra de adaptação do prédio. Até porque lá também já foi a Universidade Federal, né? Já tem toda a estrutura da Universidade Federal, que foi por muitos anos, inclusive, né? Até mudar para o novo espaço, né? Que fica no Jardim das Flores. Quem não é de Osasco, é num bairro aqui, inclusive muito bacana, né? Próximo à região central, e que onde abriga a Universidade Federal, que é ali entre Cidade das Flores e Jardim das Flores, mas também tem esse prédio onde vai ser o Instituto, que fica ali perto do Parque da Fito, ali na Esporte Clube Corinthians, tá? Então, super bem localizado. Super bem localizado, né? Inclusive já tem transporte público em função da universidade, né? Tem outras ferramentas públicas naquele local. Eu estudei lá. A Gabi é formada lá na Universidade Federal, né? E aí é o seguinte, acho que as pessoas ficam perguntando, legal, mas tem o Instituto Federal, e esse Instituto Federal é para o povo de Osasco? Como que as pessoas do povo, né, de Osasco podem usufruir desse benefício? É uma missão, inclusive, né, que a gente está tomando, de visitar todas as escolas, aí no caso estaduais, porque é quando a gente vai falar do segundo do ensino fundamental e também do ensino médio, que é quem vai poder ir ali para o instituto, né? Ou para fazer o ensino médio ou para fazer um curso técnico depois do bacharelado. A gente está visitando todos com material para contar para os estudantes aqui da cidade que existe essa ferramenta. Porque o Instituto Federal, assim como a Universidade Federal, ela é para qualquer pessoa do Brasil. Qualquer um pode prestar, né, o vestibular e vir estudar aqui. Claro. O que atrai muitos alunos, né? A Universidade Federal onde você estudou, Gabi, por exemplo, tem gente de todos os lugares do país. Porque é isso, é uma coisa democrática, né? Um instituto federal. Mas as pessoas podem também contar, daqui a pouco, com um cursinho popular, não é isso? Vocês não estão com um projeto, inclusive, para poder criar esse cursinho. E, claro, eu acredito que também é para ajudar a fortalecer a população local, para poder usufruir desse benefício que vai ser instalado aqui na cidade. O projeto dos cursinhos... Deixa eu mostrar aqui, né, na tela, você quer usar aqui, Gabi? Tem um folhetinho que vocês fizeram. Gente, a gente fez esse folheto, aí aqui nele a gente conta um pouquinho sobre o Instituto Federal, a Universidade Federal, os cursinhos que a gente está fomentando. E aí é muito legal, Wendel, que a gente tem 2 cursinhos que vão ter em Osasco, muito provavelmente ano que vem, porque a gente está com uma questão... Já que eles são fomentados via emendas parlamentares, a gente precisa que a prefeitura pague, né? Que a gente estava conversando até agora há pouco, que enquanto eles não pagarem, a gente não consegue iniciar as aulas do cursinho. São 2 cursinhos, um é na região do Ribeirão Vermelho, lá no Roxidale.
O outro, ele também é na região do Roxidale, mas ele é mais focado na questão do pré-vestibulinho, enquanto o do Ribeirão Vermelho é para concurso público também. E o terceiro, ele é um cursinho que já existe, mas ele era pouquíssimo aproveitado aqui na cidade, que é o da própria Unifesp. Então, dentro da Unifesp, eles têm um cursinho popular, 100% gratuito, com prioridade para quem é de Osasco. E aí, eles abriram isso há muito tempo. Acho que é da época que eu estava na faculdade, ainda 2019, 2020, né? E aí, a gente chegou neles, conversou. Obviamente, eu tinha bastante interesse de continuar o trabalho, porque eu estudei lá. E aí, quando você estuda no lugar, você quer que ele continue funcionando, Você cria um né? afeto, né? Um Exato. carinho. Então, eu sou a pessoa que mais defende a Unifesp aqui, né? Para os meninos. Eu sei, a faculdade que eu me formei tá falindo. Eu já fui até dar aula lá para ver se eu conseguia fazer com que a faculdade saísse do buraco que tá, mas não saiu. Continua muito mal e é uma faculdade tradicional de Osasco. Vou falar aqui o nome, né? A Fiel. Eu espero que ela possa se reerguer, porque também foi fundamental na vida de muitas pessoas aqui. Meus pais se formaram lá. Então E vocês se conheceram lá. Você sabe a importância, né? Sim. Porque as pessoas... É isso, faz parte da nossa história, né? Como você tem esse carinho Pela Fiel Unifesp, também, né? pô. É pela Fiel. Senão eu não existiria. Minha mãe também se formou na Fiel. Aí, ó, tá vendo? Aqui tá todo mundo... É Unifiel. E o Wendel, se a gente também puder dar uma notícia das pessoas entenderem isso em termos de valores, né? Para ver a disposição que a gente está tendo de ajudar com que o osasquense que mais precisa, né? Aquele que está na periferia, está no Cade Único, chegue no Instituto Federal e na Universidade Federal. Nós mandamos 300 mil reais via emendas parlamentares nossas, e aí foi para a MURV, né, que é do Ribeirão Vermelho, e o Casa Viva, que vai ser no Roxidale, e articulamos mais 200 mil reais de emenda aí com o deputado federal Kiko Seleguin para o Helena Pignatari, que é esse curso pré-vestibular na Unifesp lá em Quitaúna. Ou seja, só esse ano a gente trouxe 500.000 reais para ser investido nessa política pública aqui dentro da cidade. E importante que, assim, o cursinho na Unifesp, ele existe, acho que há 5 anos, e é a primeira vez que ele está recebendo recurso. Ele era 100% autocusteado, as pessoas, literalmente, os professores, os alunos tiravam do próprio bolso para poder fazer o cursinho funcionar. Muitos voluntários, né? Muitos Que voluntários. São professores voluntários. E muita doação também de material didático. E é a primeira vez que está recebendo. Então, é muito legal, assim, é transformador. Para você ver, falando com os alunos, os professores, né? Que isso vai mudar mesmo a vida do cursinho. Não, é importantíssimo, porque é assim que as pessoas acabam ingressando nesses espaços, precisam de um auxílio, né? A gente sabe, né, Heber, que é muito difícil a educação estadual. Ela tem passado por um processo de sucateamento, né? E agora com o governo Tarcísio, né? Com o secretário de Educação, que veio lá do Paraná, tem um processo de digitalização da educação que os alunos estão sofrendo muito, né? Olha, bagunçou todo o sistema, a escola já era ruim, e com esse novo secretário de Educação, com essa nova política de educação do governo do Estado, eu tenho percebido, né? A gente tem aqui pessoas que trabalham, fazem estágio aqui na UIS, que tem uma dificuldade muito grande de aprender na rede estadual em função desse programa que foi estabelecido. E como que ele ingressa, depois que termina o ensino médio, numa universidade federal, num instituto, né? Enfim, em outras universidades, ou vai fazer um Enem com essa dificuldade, né? E como vocês estão percebendo isso? Porque eu sei que vocês são vereadores, cuidam da municipalidade, mas também essa questão das ferramentas do Estado também afetam a população diretamente. Wendel, essas questões, elas têm tantas camadas, assim, que é até difícil de falar em pouco tempo. A gente começa por algo que é um efeito colateral bizarro, que é os alunos das escolas estaduais de Osasco, em média, não sabem que existe uma universidade federal aqui. A gente faz esse exercício de fazer uma pergunta, né, ali para os estudantes. Quem aqui sabe que existe a Unifesp de Osasco? Quase ninguém sabe. E aí, quando a gente fala que se a pessoa quiser fazer uma faculdade de medicina gratuitamente pelo ProUni na Uninove de Osasco, o cérebro deles explode, assim. Porque é algo que eles não tinham noção antes da gente chegar e oferecer aquela palestra. É óbvio que muitos professores tentam fazer um trabalho de orientação, mas nunca é o suficiente, né? Então, muitas vezes o aluno ele fica sem perspectiva ao ponto de achar que na própria cidade onde ele vive não tem perspectiva.
Então, esse trabalho que a gente faz de escola por escola, apresentar as possibilidades educacionais de Osasco e região para esses estudantes e mostrar que é possível, sim, chegar no ensino superior, tem dado muito certo, pelo menos nessas escolas que a gente foi nesse primeiro momento. E é importante frisar que esses cursinhos que a gente fomenta, eles oferecem educação 100% gratuita. Então, o material não é pago, a matrícula não é paga, não tem nenhum tipo de pegadinha, né? Então, a gente sempre deixa isso muito claro, porque isso acontece também, né? É muito bacana, Wendel, frisando essas visitas, que eu acho uma coisa riquíssima. Vocês antes de chegar aqui, vocês estavam numa escola, né? Negociando, né? A A Gabi gente e o estava Matheus. ajustando a data para fazer a próxima apresentação lá no Santa Maria. E isso é bacana porque a gente tem uma assessora de mídias que ela é maravilhosa, a Emília. E aí ela é jovem. Ela tem, eu acho que 24, 25 Ela anos. é mais também, velha que eu, 26. 26 anos. Acabou de sair da faculdade. E aí pensa com cabeça de jovem. Então ela fez uma apresentação que é Osasco Flix. É feita como se fosse cada fase da vida uma temporada de uma legal. série da Netflix. Legal. E aí a garotada acha onde? para. Acha onde? Por enquanto, a gente só tá passando nas escolas, mas acho que é até uma coisa legal a gente pensar em disponibilizar, né, no para site o pessoal. de vocês, nas redes, no YouTube, nos canais que vocês têm, porque a gente acompanha, acho que legal, uma boa iniciativa de vocês, pô. Fica aí, Emílio, o recado para você. E aí, no finalzinho da apresentação, a gente coloca alguns cases de sucesso, que são pessoas que a gente conhece, que estudaram escola pública, da extrema periferia ou de São Paulo ou de Osasco, fizeram ETEC, depois fizeram PUC com ProUni ou USP. E a gente mostra para essa garotada e fala assim, ó, você também pode fazer isso. E aí eu acho que isso dá um tchan, assim, que a pessoa olha e fala assim, poxa vida, né? Se vê naquilo. E o diferente também, que é isso, né? Não é nem que os professores não falam o suficiente, fala. Só que quando vem alguém de fora, jovem, com uma linguagem que se aproxima um pouco mais do que os alunos querem se comunicar, e fala tudo isso para eles prestam um pouco mais de atenção. A gente até ficou com medo quando a gente foi fazer a primeira apresentação, que a gente falou, ai meu Deus, Voltando os pra adolescentes, a gente vai fazer pro 9º ano, inclusive, né, a primeira. E aí a gente ficou com um pouco de medo de, será que eles não vão entender o que a gente está falando? E não, foi super bem, o pessoal se interessou super, assim, saiu feliz, pegou, leu o panfleto, sabe? Tirou dúvida. Eu quero aqui, né, aproveitar esse assunto, o tema sobre educação, né, rendeu aqui para nós, porque é isso, vocês têm um trabalho, né, relacionado a essa temática, que é super importante. Mas quero fazer um adendo aqui, quando eu ouvi a Gabi falando, a gente fala com os estudantes e tudo mais. Gabi, eu sou oriundo do movimento estudantil, militei muito tempo no movimento estudantil, conversei com muitos jovens em escola, né, porque eu vim do movimento estudantil universitário e tal. Foi assim que começou a minha vida, né? Para quem me conhece sabe que eu sou militante político e tal. E eu fico muito feliz em ouvir isso, porque vocês vão lá dialogar com a base, com o estudante. E dali sai não só muitos profissionais, né? A gente não olha só no mercado, mas olha também que surgem novas lideranças, pessoas que vão no futuro administrar a cidade, o estado, o país. E elas estão na escola. Elas estão na escola. E quando você fomenta esse processo de formação, de capacitação delas, elas entenderem que o mundo tá para elas, elas podem ocupar esse espaço, é maravilhoso. Eu fico assim feliz em ouvir essa história de vocês, né? Me recorda lá eu na escola, tirando delegado para participar dos encontros e tal. E a gente que é de esquerda dá um tesão, assim, de ver a coisa acontecendo, porque a gente está falando em 8 meses de viabilizar o instituto na cidade, viabilizar a questão das audiências, que é a consulta pública, para literalmente as pessoas vão falar qual vai ser o curso que o Osasco quer nesse instituto, viabilizar via emenda, recursos e estratégia, o cursinho para as pessoas que mais precisam estar nessa escola e literalmente ir na ponta, falar para esses estudantes, entregar a informação e falar, ó, tá aqui, tá feito. Então isso para quem é de esquerda é falar assim, pô, a gente tá fazendo o trabalho, né? Tá fazendo a coisa acontecer. Porra, maravilha. Olha, a educação rendeu, que bacana, mano. É que a educação é isso, né? Como diz aquele chavão, é o futuro, né? O futuro passa pela educação. Mas eu quero aproveitar outras coisas, porque vocês também... É um mandato plural, né? É claro que é importante a educação, mas vocês têm outras bandeiras, outros trabalhos. E eu quero começar, falar outro assunto, que é cultura. Cara, cultura em Osasco, que absurdo.
Desculpa aqui falar isso a quem está nos ouvindo e nos assistindo, mas está uma porcaria. A Secretaria de Cultura de Osasco, nos últimos anos, ela passou mais como um processo de ter uma pessoa que não tenha formação, não é formação acadêmica, mas de conhecimento da cultura, né? Virou ali um lugar político, de troca, tal. Isso fez com que muitas coisas da cultura em Osasco ficassem sucateadas. Os próprios da cidade, como, por exemplo, a biblioteca, o museu, a Casa de Angola, entre outros, ficaram abandonados. E agora, né, recentemente, a gente viu aí a imprensa vindo na cidade, cobrindo esse sucateamento. Como vocês lá na Câmara estão acompanhando isso? Como é que vocês estão cobrando o poder público? Como é que os movimentos de cultura dialogam com vocês? E como que faz para mudar essa realidade? Olha, Wendel, eu vou te falar que essa é uma das questões mais difíceis da gente tocar em Osasco, porque e aí vamos dar nomes assim mesmo, né? O governo Rogério Lins 1 e 2, e até agora, né, o governo Gerson, nesses 8 meses, eles abandonaram a cultura de um jeito, sucatearam a cultura de um jeito que a gente às vezes até fica assim meio por que isso, né? Coisas básicas. Que aí quando a gente vai do básico é a biblioteca, do centro da cidade, no coração da cidade. Todo mundo, o Matheus conta várias histórias, né, de como usufruiu daquela biblioteca, que tinha uma reforma barata para ser feita, coisa de R$1 milhão. É caro para nós, né, R$1 milhão, mas para uma cidade que tem um orçamento anual de 5 bi, que 5 bi por ano são 5 mil milhões. Então você tem 5 mil milhões e não usou desses 5 mil milhões para reformar uma biblioteca, e ela está praticamente há 4 anos fechada. Tudo que a gente pode fazer nesse momento, e aí eu acho que os meninos podem falar até com um pouco mais de calma, é articular. A gente está preparando campanhas com baixo-assinado, com manifestações, para o mínimo do mínimo acontecer na cidade, que é basicamente reabrir a biblioteca, reabrir a Casa de Angola, reabrir o museu, que agora parece que perdeu, né, enquanto o museu virou apenas um chalé, né, de visitação, mas para que a coisa minimamente volte a funcionar. E outras questões, né, Gabi? Uma questão que a gente também... Recentemente o Lube veio trabalhar com a gente. O Lube, ele foi secretário de cultura aqui também em Osasco. E uma coisa que a gente está tentando fazer é organizar os artistas da cidade, que também é uma classe que ficou muito abandonada nesses últimos anos. Até coisas como a Lei Aldir Blanc, teve pessoas que não conseguiram se inscrever no edital, não conseguiram montar um projeto para poder se inscrever. E é justamente porque a secretaria não funciona. Porque, obviamente, se a secretaria funcionasse, ela receberia os artistas, faria um intensivão, né? A gente até comentou bastante isso no gabinete esses dias, de como fazer as inscrições nesse tipo de edital, para a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, e tantas outras que podem ser fomentadas também, e organizar a classe artística na cidade, que não está sendo feito. Então, é um outro desafio que a gente tem também, de abraçar esses artistas e falar, tem um caminho que você não depende do município, você pode se organizar aí pelo governo federal, por exemplo. Eu queria fazer um parênteses antes de você falar, Matheus, até para você entender que o Weber falou sobre essa questão, né, que você usou a biblioteca. Eu sou fruto da biblioteca de Osasco, né, Monteiro Lobato. Por quê? Cara, eu tenho 46 anos, eu peguei o período sem internet e o período com internet. Na minha época, como é que a gente estudava? Eu saía da escola, né? Eu estudava lá na Zona Norte de Osasco, pegava o ônibus, a biblioteca ela ficava ali perto de onde é o Mercadão, né? A gente ficava lá e assim, tirava xerox, pegava um livro lá para levar para casa leitura, deixava documentos, essas coisas. E para mim é a minha formação. E quando eu vejo a biblioteca do jeito que está, é muito triste, não só para mim, mas como para muitas pessoas aqui da cidade. Sim. Sim. Não, eu usei a biblioteca enquanto eu fazia cursinho pré-vestibular, e ela era muito frequentada. Por isso, quando ela fechou, eu me assustei, né? Então, no mandato, a gente está tentando trabalhar pelo menos em 2 frentes. Uma frente é a da fiscalização. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente assumiu o gabinete foi justamente organizar uma série de ofícios
solicitando informações e providências mesmo. Alguns deles não foram respondidos, né? Só que daí a gente vai protocolar de novo e vai continuar solicitando essas informações para além das campanhas, né? Porque tem que ir pela via institucional também. E essa questão que a Gabi mencionou de organizar a classe artística de Osasco, que é muito grande e é muito pulsante, mas precisa de orientação, precisa de alguém que mostre o caminho para que ela funcione de fato. Vou colocar uma problemática aqui para vocês. Não sei se vocês já sabem ou ouviram sobre isso, ou alguém fez alguma denúncia. Vocês sabem que Osasco tem uma série de monumentos espalhados. Só que esses monumentos, eles estão ou dentro de um galpão, ou estão abandonados em algum canto da cidade. Se eu não me engano, tem um local lá na Zona Norte, no Piratininga, que eles usam como depósito dos monumentos da cidade. Claro, várias administrações passaram e teve administrações que realmente investiram na questão cultural, e também tem vários objetos que contam a história da cidade, mas também a história do Brasil e tudo mais, e que foram jogados. E aí estão tudo aí largado. E falo isso porque, poxa, né, vamos lá, para vocês de repente, vamos fazer um ofício aqui para perguntar. Não, com certeza. Tá. Eu queria fazer um paralelo, é bem rápido, eu já te dou a palavra. Essa questão da arte, obras de arte, né? O que acontece? A obra de arte, ela conta uma história, né? E tem muito governo de direita que ele apaga a arte, esconde ela, tira ela de vista das pessoas para tentar apagar uma forma também. É uma forma de você apagar a história, né? Que foi o que a gente pode falar que tentaram fazer no 8 de janeiro. Que invadiram o Congresso Nacional, e aí todas as obras de arte que tinha lá conservadas há 1000 anos foram destruídas, né, foram depredadas. Então, quando você vê esse tipo de movimentação acontecendo, por que esconderam? Eu vi esses dias o pessoal falando que tinha, sabe aquele cavalo que tinha na frente? Saiu naquela página, Osasco do Caos, comentando eu vi um o pouco da pessoal história. falando. Então. E aí, o que você vai percebendo? Que é uma forma de apagar a história da cidade, para que as pessoas não se lembrem e acreditem que isso que está acontecendo agora é o certo, né? É o que deve acontecer e, enfim, é bem triste, é preocupante. É o que está acontecendo com a Casa de Angola. Eles apagaram a história. E a Casa de Angola tem, claro, uma relação com o movimento negro, mas também com as religiões de matriz africana. E eles estão apagando essa história. Ali compila 3 coisas que foram muito sucateadas nos últimos governos. Relações internacionais, né? A questão das cidades irmãs. Cultura, que eu acho que depois eu vou fazer aqui um adendo, né? Que para além de você ter a questão do sucateamento, tem essa questão que você falou que é usar ali como mecanismo político, como um cabide de emprego, né? E, infelizmente, tem dinheiro. Assim, não precisava usar o orçamento da cidade. Sabe esses 5 milhões, 5 bilhões? Tem dinheiro na cidade. Mas não precisava, porque pela própria lei Aldir Blanc, por exemplo, esse dia eu estava conversando com o Luba, ele falou assim, a prefeitura poderia ter feito um projeto e reformar tanto a questão de alguns monumentos dentro da cidade, quanto a própria biblioteca com dinheiro da Aldir Blanc. Ou seja, você tem recurso federal, que se você tem minimamente uma equipe técnica, se você monta uma secretaria para funcionar, você consegue fazer com que a coisa aconteça com dinheiro que está para além da cidade. A cidade tem um monte de artistas que sabem como funciona a lei, as leis federais, né? Que podem ajudar nesse fomento, tanto para a reconstrução da biblioteca, para o cuidado do museu, até o próprio teatro. A última reforma do teatro faz anos, né? Eu fui esses dias, o teatro continua bacana e tal. Mas eu acho que o Teatro de Osasco também pode ir mais. Os espaços públicos de cultura da cidade podem ir mais, né? E, para terminar, né? Além da questão de relações internacionais e cultural, a questão racial. Que a gente tem uma secretaria aqui, né? De promoção da igualdade racial, só que naquele guarda-chuva de secretarias executivas que não tem verba para nada. Assim, a secretaria existe lá, teoricamente seria para fazer um trabalho transversal, que não é feito, e bonito. Tem a secretaria, mas tá ali a Casa de Angola, sucateada, esquecida, como, vamos dizer assim, objeto para a gente olhar e falar assim, isso aqui é simbólico, isso aqui mostra como esses 3 departamentos foram sucateados nos últimos anos. É isso aí, pessoal. Quem é de Osasco deve estar bem triste, né? Por tudo isso que está acontecendo, principalmente as pessoas que trabalham com a cultura. Eu lembro da Sônia Rainho, que inclusive era do PT,
ela foi secretária lá de assuntos racial, né? Isso. É da CEPIR. Da Serpir. Ela foi secretária, ela ajudou muito na construção dessa... da Casa de Angola, Ela né? que puxou a Casa de Angola para a CEPIR, né? Exatamente. Eu ia Então falar ela isso foi também. fundamental nesse processo. E aí eu quero fazer um gancho até com a relação a Sônia Rainho, que além da questão cultural, ela também, né? Inclusive ela era defensora de um carnaval de Osasco, ela sempre ajudou as escolas de samba, mas também essa questão de moradia, né? Porque ela foi assim uma batalhadora, tem vários projetos ligados à moradia, o 1º de Maio, o Copromo, que ela ajudou, né? Quando ela foi no movimento social, mas também como vereadora. E eu quero emendar isso falando sobre moradia. Vocês têm uma bandeira, né, um trabalho lá para a questão da comunidade da 13, da 14, que fica ali na região ali do Jaguaribe, né? Recentemente vocês se encontraram com o Guilherme Boulos, articularam lá também com ele para que pudesse vir aqui o secretário de periferias do Ministério das Cidades, né? Se comprometendo. E o Lula, que veio visitar a cidade, acabou passando lá na comunidade da 13 e da 14. Queria que vocês comentassem essa luta, que eu vou dizer que trouxeram até o presidente da República nessa comunidade. E tudo começou aqui na UIS, porque a primeira conversa que a gente teve sobre isso com o Boulos foi aqui. Que doideira, verdade. né? Só aqui. Eu vou deixar o Matheus falar que ele é o especialista. Meu, não tem como falar do Complexo Jaguaribe sem falar o quanto que a gente foi desacreditado quando a gente pegou esse processo na mão, né? Até em uma fala recente que a gente foi lá na Rua Anísio da Silveira, a gente falou que onde a gente chegava, inclusive em ambientes de segurança, as pessoas comentavam que não vai dar nada isso aí, tem muito dinheiro envolvido, é um lobby imobiliário gigantesco, vocês não vão conseguir frear a reintegração. Só que aí a gente pegou a equipe jurídica do gabinete e falou, pelo amor de Deus, vamos estudar detalhadamente esse processo e ver como a gente pode ajudar. A gente fez reunião com a procuradora, a gente fez reunião com o Guilherme Boulos, a gente fez reunião com o MTST, a gente apresentou os moradores do Complexo Jaguaribe pro MTST, na figura do advogado Felipe Vono, que cuida da questão das entidades habitacionais, né? E hoje eles estão estudando até a implantação de uma cozinha solidária ali na Rua Anísio da Silveira. Alguém me falaram aqui no meu ouvido que pode até ter uma feira solidária em breve. Vai lá, ter, viu? dia 28, essa quinta-feira. Tá vendo? Vai ter uma feira solidária. E era uma população que estava desmobilizada, mas porque elas também não sabiam que corriam o risco de sofrer a reintegração. Para você ter uma ideia, Wendel, a reintegração, inicialmente, ela seria apenas referente à Favela 14, que é a área privada do complexo. Só que daí, a pedido do Poder Municipal, eles juntam os processos que envolvem a área pública e a área privada e, de repente, uma medida vale para todos. Só que os moradores da Rua 13 de Setembro, da Rua Paulo Soares, da Rua Anísio da Silveira, não sabiam sobre isso. Eles ficaram sabendo sobre a possibilidade de reintegração um pouco mais de um mês antes da data final que eles tinham dado. Então foi um desespero generalizado. Mas o trabalho que a gente fez, acima de tudo, foi não se apropriar da luta deles, mas oferecer os caminhos possíveis para que essa batalha fosse vencida. Obviamente, a batalha, no sentido integral da coisa, não foi vencida, mas batalhas foram vencidas. A gente conseguiu a aprovação do PAC Seleções, né, pelo programa da Secretaria Nacional das Periferias. Então, a verba para a urbanização, pelo menos da área pública, a gente tem. E agora, a luta principal que a gente tem encabeçado junto com eles é para saber qual é o projeto. Porque o projeto inicial para o Complexo Jaguaribe, ele era focado na remoção total das famílias, independente se estava em áreas de risco, se não estava, se era PP, se não era, para fazer com que a Nova Granada chegasse até a Flora e reconstruir do zero várias unidades habitacionais. E a gente viu em experiências recentes, a urbanização do Rochidale, por exemplo, mostra que não é preciso você remover todas as famílias para que uma urbanização de qualidade seja feita. Então, o que a gente está tentando ajudar eles a exigirem da Secretaria da Habitação hoje, que inclusive falta muita transparência, até hoje não foi apresentado nem para a população e nem para nós da Câmara Municipal um projeto concreto de urbanização do Complexo Jaguaribe que não consistisse em um PowerPoint com desenho de ruas. E aí a gente precisa brigar para que esse projeto, primeiro, seja apresentado. Segundo, para que eles escutem a população na hora de desenhar esse projeto. Porque o melhor caminho para você fazer um projeto de habitação social dar certo é ouvir quem vai morar naquele bairro.
Então, a gente está tentando ajudar mesmo e direcionar as lideranças, que inclusive são 4 mulheres que são lideranças das 4 comunidades do Complexo Jaguaribe, a encabeçar essa luta por transparência e por diálogo com o poder público. A galera de lá não é contra a urbanização. E eles entendem que quem mora em área de risco provavelmente vai ter que sair para não correr mais riscos de vida a cada chuva, a cada alagamento. Só que eles querem transparência, eles querem ser ouvidos. Eu acho que essa é a base de qualquer projeto bem-sucedido, como foi o Copromo, por exemplo. Não, maravilha. Eu quero só ressaltar aqui, e o Weber pode também complementar, além de ter mencionado o Guilherme Boulos, né, o Juntós, o próprio Ministério da Cidade, através da Secretaria de Periferias, né, que tem o seu secretário Guilherme Simões, mas também o papel do movimento social do MTST, Sim. que foi fundamental, né, nesse processo, porque pôde ajudar a articular lá, trouxe as lideranças do movimento e, claro, o Guilherme Boulos é uma das principais figuras que encabeçou esse movimento por muito tempo, né, uma das principais lideranças, e isso também ajudou nesse processo. E fico feliz dessa luta que vocês emplacaram lá, porque eu moro, assim, eu morei ali por muito tempo, 10 anos. Um pouquinho atrás tem um prédio, e eu morei naquele prédio e eu vi tanto o crescimento, né, ali da comunidade da 13 como da 14, e eu sei a dificuldade que as pessoas... Eu já cheguei a ver incêndio. As pessoas... Teve um incêndio lá, muito comum, grave, né? Então as pessoas ali sofriam, sofrem, e eu tenho certeza que vai haver uma mudança para melhor em breve. O engraçado é que a gente tinha 30 dias e um sonho, né? Tipo, porque literalmente chegou a notificação de que teria a remoção em 30 dias. E a gente começou a correr atrás de todo mundo. E foi muito bom que no caminho a gente foi encontrando muitas pessoas que queriam ajudar. Contrário do que todo mundo falava, né? Então, teve o pessoal do MTST que a gente chegou, pelo amor de Deus, ajuda a gente. O deputado Guilherme Boulos, a deputada Ediane, o deputado Emídio. Então, assim, a gente foi correndo atrás das pessoas e as pessoas foram entrando na luta junto com a gente. E aí, a gente está chegando onde a gente está, né? Então, é maravilhoso. Isso tem que unir forças, né? E a prefeitura, Heber? Não, assim, ó, a prefeitura, ela é um ente que está, infelizmente, à parte. Que a gente vai ter que, mais uma vez, trazer o órgão, que é o órgão que deveria ser o maior interessado e é o maior responsável por fazer o processo de urbanização, para dentro de um jogo que já está posto, já está armado. Qual que é o jogo que já está posto, já está armado? Você tem uma população que está organizada, você tem um financiamento que está posto, né, que é do PAC, se eu não me engano, 100 milhões de reais. Você tem um movimento de moradia e deputados, vereadores que estão articulados, e o único ente que falta para a gente fazer dessa história uma história que pode ser referência para o Brasil inteiro, como foi, por exemplo, agora a questão da favela do Moinho, é a prefeitura. É o único ente que falta falar assim, ó, quer saber de uma? Então, vamos passar uma borracha em todo o processo desonesto que aconteceu para trás e vamos agora aproveitar esse momento, sentar e tratar com honestidade, com respeito, os moradores daquela região e o movimento. A nossa atuação foi centrada lá na 13, na 14, Anísio, Paulo, etc., no Complexo Jaguaribe, em 3 pilares. Honestidade, porque a gente criticava muito uma galera da política que ia lá gravar vídeo, mas que por trás a gente sabia que tinha instrumentos que poderiam ser movimentados, mas não estavam sendo movimentados. A questão da disciplina, eu sou aqui, de verdade, assim, testemunha do quanto o Matheus está dando a vida por isso, sabe? E, principalmente, o respeito com a comunidade. Porque acontece muitas das vezes da gente... Infelizmente também acontece na esquerda, a gente achar que nós somos salvadores da pátria, né? Que a gente vai chegar lá e falar assim, não, calma aí, deixa que a gente resolve tudo aqui, a gente já, né, tem o governo, tem isso, tem aquilo. E principalmente, eu acho que uma das coisas mais bacanas que aconteceu ali foi que sentando e conversando com as comunidades, ajudando nas manifestações, teve o processo de convencimento de falar, vamos unir tudo aqui. Que aí que virou complexo, não mais tipo a Rua Paula, a Rua Anísio, todo mundo junto. Exatamente, porque aí não ficou a comunidade da 13, a comunidade da 14, aí tem um pouquinho mais abaixo. Não, todo mundo falou, não, vamos fazer junto, porque a gente vai conseguir dialogar melhor com o poder público, dialogar com vocês, dialogar com os parlamentares, e a gente tem mais força para implantar aqui alguma mudança, né? Não, e acima de tudo era um instrumento proposital essa separação.
Eles queriam mesmo que houvessem essas brigas internas para que projetos de urbanização e até essa mobilização toda que felizmente aconteceu não fosse para frente. Então, quando virou Complexo Jaguaribe, eu acho que foi um dos principais passos que a população local deu para conseguir embarcar nessa luta. Perfeito, maravilha. Adoro assim quando a gente tem sucesso na nossa luta, né? E, Parabéns ó, para vocês. 8 meses de mandato, hein? Deixa eu seguir aqui com outra coisa que vocês também estão aí batalhando, que são as emendas, né? Tentando fazer com que as emendas, que são um direito dos parlamentares poderem indicar a realização de obras pela cidade e tudo mais, mas vocês também estão passando por um sufoco, porque vocês indicam e a prefeitura não está executando. Como é que são essas emendas, né? Se vocês podem falar um pouco quais são as principais, se vocês lembrarem aqui de cabeça. Eu tenho algumas aqui que a assessoria de vocês me mandou, qualquer coisa que eu leio. Mas também falar dessas dificuldades de poder implantar, né? Fazer valer. Só primariamente explicar para as pessoas o que é emenda, né? Emenda é quando você pega um texto da lei, já existe a lei, e você muda parte desse texto. Você faz uma emenda ao texto da lei. Emenda, quando a gente está falando nesse quesito de emenda parlamentar, é quando a gente pega o orçamento anual, a LOA, e faz o que já existe, já está posto, e produz uma emenda, uma mudança nesse orçamento. Como é uma peça orçamentária, a gente está falando que a gente está produzindo uma mudança que é a destinação de um X número de valor para tal lugar. No caso, aqui na Câmara Municipal de Osasco, a gente tem emenda impositiva. Ou seja, a gente pode produzir essa pequena mudança na lei de orçamento anual, que determina como que a prefeitura vai gastar o dinheiro, e a partir dessa mudança, de maneira impositiva, sem o prefeito falar que pode ou não pode, a gente fala assim, ó, X valor vai para tal lugar. E aí os meninos vão contar aqui qual X valor a gente mandou para quais lutas. A gente já falou aqui dos 300 mil reais, que foi para os cursinhos, mas tem várias outras questões também. Eu não sei se vou lembrar exatamente os valores, né? Mas assim, a gente mandou emenda para plantio de pomares urbanos. Eu acho Nossa que são promessa de campanha. a gente eu não sei se você sabe ainda, mas na campanha a gente prometeu uma árvore para cada voto. Como a gente teve 4.214... Bastante árvore. Vou ter que replantar muito aqui. Exato. E aí a gente vai começar esse ano com esse projeto dos pomares urbanos, que vai plantar já 1.300 árvores, mais ou menos, na cidade. Acho que um pouco mais até. E aí a nossa prioridade é que sejam árvores frutíferas, porque também traz, além da questão do meio ambiente, a segurança alimentar. E aí focar em lugares de periferia, que tem pouco acesso a alimentos saudáveis, né, frutas, enfim. E aí tem esse projeto, que se eu não me engano são 200 mil reais. 300 mil, é mais. Obrigada, minha assessoria aqui, ó. Tem 2 de cursinho popular, que um é o do Casa Viva, que a gente já comentou, o outro do Ribeirão Vermelho. Do Ribeirão Vermelho, eu acho que são 100 mil reais. Aí o do Casa Viva, eu acho que são 200, né? É que o do Pomar também é com o Casa Viva, por isso que eu confundi. Aí a gente tem o projeto da Parada Oz, que a gente destinou 50 mil reais para a questão de estrutura da parada. Fio elétrico. Tem os totens, então a gente vai instalar... Assim, não tinha muito dinheiro para fazer totem, mas acho que ficou 46 mil. Totem de segurança, né? Dos bairros, monitoramento. Né? Como funciona? A gente vai colocar, prioritariamente, a gente vai colocar agora para ver como que vai funcionar, para fazer um projeto piloto, lá na região do Quitaúna, perto da universidade, que está tendo muito assalto. E aí são, literalmente, um poste grande, assim, com câmeras que pegam uma visão 360, e elas são integradas com o Centro de Operações Integrado. Centro de Operações Integrado, que vai facilitar a resposta à questão de criminalidade, e um principal objetivo também é inibir o crime, né? Porque você vê um negócio enorme lá, com o giroflex. Você não vai fazer nada errado ali na frente, né? Ou iluminação também é importante. Também. Né? Que ajuda muito. E aí tem esse projeto dos totens, tem o acho que é das UBSs, né? Que a gente vai reformar 2 UBSs. A Carmeno Nag e a Raimunda Cavalcante. É isso mesmo. Uma no Munhoz e a outra no Jardim Dávila. Essas são as duas que estão andando bem. Já vai iniciar já. Tem o programa de especialidades do município, que acho que foi mais de 700 mil reais que a gente destinou,
que é literalmente um programa que vai ser feito com a Uninove para tentar... Mas esse é municipal ou é federal? É municipal. Municipal. Das E aí, especialidades. a Uninove vai fazer uma parceria com a prefeitura, fomentada por essas emendas parlamentares, acho que deu mais de 15 milhões, né, amigo? No geral. De todos os vereadores, para tentar dar uma solução aí na fila da saúde de especialidades, que tá uma vergonha, né? A gente tem situações que a gente pega no gabinete, que tem pessoas que tá na fila, posição 22 mil, para agendar a consulta. E são pessoas com urgência, tá? Vale frisar que não é qualquer caso. É porque a rede de especialidades em Osasco diminuiu muito nos últimos anos, né? Muito. Havia uma policlínica na Zona Norte e outra na Zona Sul. Fechou a da Zona Sul, ficou só da Zona Norte, o que concentrou e também dificultou o acesso. Quando a gente precisa ampliar, até porque o SUS dá essas condições e o poder público vai lá e fecha, aí dificulta, né? A gente pegou um caso que estava na posição 14 mil, né, Gabi? 22 mil também. Era a mesma pessoa, ela estava com aguardando 3 possibilidades de agendamento. Uma era a dermatologia, o outro era a ortopedia, que era 14 mil, e outra era oftalmo, que era 22 mil. Então, você vê, assim, que é uma coisa que tá vergonhosa, assim. Só um adendo referente a essa questão da saúde, né? Essa emenda especificamente, a gente investiu em um projeto do poder público, do poder municipal, porque fazia muito sentido, né? Porque um dos principais focos de reclamações que chegam no gabinete é justamente essa questão da demora da saúde. Sim. O executivo apresentou uma proposta, um projeto, a gente achou que fez sentido e tá para inaugurar, inclusive. E é obrigado, né? 50% das emendas impositivas devem ir para a saúde. Então, a gente tinha das UBSs, mas a gente achou importante colocar também nesse programa da especialidades, que, se eu não me engano, já está com data, né, para inaugurar, enfim. Tá pronto. E vocês estão conseguindo conversar com o poder público para que eles possam implantar esses projetos? Então, em alguns casos. Aí, assim, né? Acho que eu finalizei todas as emendas. Tem a ABRAC. E tem o da ABRAC, que é uma associação que a gente tem Autismo aqui, Conexão. Isso, que é em Osasco, que é focada nas pessoas com autismo, especialmente crianças, né? É bem bacana. Nós e mais 2 vereadores da Câmara também destinou para essa instituição. E aí, assim, beleza, fechamos os projetos, fizemos tudo. E aí, para pagar? O Matheus é testemunha do quanto a gente... Eu e ele, liga o Weber também, né? Que o Weber ficou um tempo de recesso, que foi agora de julho, mas ele voltou já fazendo as coisas também. Que é a gente ligar para o secretário todo dia e falar, pelo amor de Deus, a gente precisa que seja paga as emendas. E só corre o risco muito grande das emendas dos cursinhos, elas não ocorrerem esse ano. Nossa. Lembrando que, pela lei, a emenda é impositiva. Então não tem do prefeito falar, vou pagar ou não vou pagar. Tem um X%, que é 0,8% do orçamento, que é pouca coisa, 0,8%, né? Podia ser 2%, talvez, um dia vire 2%, mas 0,8% já é destinado para isso. Então, quando o prefeito vai fazer ali a organização do orçamento no começo do ano, ele já sabe que esse 0,8% tem que ser destinado. O que a gente percebe... Destinado à Câmara Municipal. As emendas impositivas, né? Então, os vereadores. Então, saúde, questão do autismo. E isso é bacana porque o vereador, ele tá de cara com um problema. Todo dia alguém bate no gabinete e isso acontece de todos os vereadores e vereadoras. O vereador é o que está mais próximo à população. Exatamente. O município, as pessoas sentem no município. Às vezes a gente tem essas discussões do governo federal, do governo estadual, mas é no município que as pessoas sentem. E o vereador é o que está mais próximo do povo. Então é aquele dinheiro que vai exatamente para aquela questão que fala assim, isso aqui é um incêndio, esse incêndio precisa ser apagado. Só que no começo do ano, a prefeitura contingenciou 900 milhões de reais. Que significa que pegou 900 milhões e falou assim, ó, segura isso aqui, a gente para de pagar as contas porque está com problema de caixa. Hoje o CAPAG, que é a capacidade de pagamento de Osasco, está com a nota C. Nota C é a pior nota que existe e com a capacidade de menos 2%. Então, infelizmente, a gente vê uma cidade que está com dificuldade de pagar até a questão das emendas impositivas, que a gente está falando de 0,8%. Quanto mais, e aí a gente vai percebendo, por exemplo, a gente tem um hospital da criança que está pronto, que está lá, todo mundo vê que está pronto. Cara, mas isso foi conversado em audiência pública. O hospital está pronto, pô. Na audiência pública... Dinheiro público federal que foi construído esse hospital. Sim. Na audiência pública eu perguntei pro secretário de saúde,
por que não foi inaugurado ainda? Ele falou assim, por incapacidade financeira de manter o funcionamento. Ou seja, você tem equipamentos na cidade que estão prontos e por uma questão que foi feita uma devassa aí em relação ao dinheiro nas últimas gestões dentro da cidade, a gente tem uma insolvência de caixa e não consegue pagar as coisas. Agora a emenda é impositiva. Se o prefeito não pagar, as contas dele vai ser reprovado lá no Tribunal de Contas. Então alguém tem que soprar na orelha dele e falar assim, prefeito, pensa bem. E algumas secretarias estão conseguindo fazer a emenda rolar mais rápido. Por exemplo, a reforma das UBSs, recebemos a notícia hoje de que em 15 dias provavelmente estaria sendo direcionada para a reforma dessas 2 unidades. Agora tem emendas que estão paradas. É que aí eu acho que pega um pouco do que é interesse, né? Porque, obviamente, é interesse do município que as UBS sejam reformadas, porque a saúde está numa situação, assim, de frangalhos. Agora, gente, honestamente, vocês acham que é interesse do prefeito fazer cursinho popular? Fazer pomares urbanos? Assim, me parece que não, porque a dificuldade que a gente está tendo para que essas emendas sejam liberadas é gigantesca. Então, assim, é preocupante, não é falta da gente ficar em cima, porque todos os dias, literalmente, todos os dias a gente liga pedindo para ir logo com as emendas, vamos andar com essas coisas. E é difícil, assim. E é um problema generalizado. Os vereadores de base do prefeito estão com a mesma dificuldade. E é ruim, porque aí você faz uma promessa. Você fez a emenda lá, a emenda é positiva, você chega no, eu vou mandar X valor. Quando esse X valor não chega, as pessoas falam assim, o vereador mentiu. A comunidade começa a cobrar. Sim. É isso. Galera, o tempo tá voando. Isso é bom porque que a gente teve bastante assunto, tem muita coisa pra gente falar. Mas antes de encerrar, eu queria que a gente pudesse fazer uma análise aqui da conjuntura nacional, da política nacional. Como é que vocês estão vendo esse caos, né, via a família Bolsonaro, né, o Trump? Como é que vocês enxergam isso? Porque pode parecer distante, mas daqui a pouco vai começar a afetar as cidades, as pessoas. Como é que vocês enxergam isso e o que vocês pensam? Como é que vocês ouvem as pessoas no cotidiano de vocês comentarem sobre esse assunto? Eu vou falar uma frustração pessoal. Eu tenho certeza que a Gabi e o Matheus têm... Estão tantas questões. Uma frustração pessoal que eu tenho de quem está na ponta é que a gente acabou de falar, por exemplo, da questão do saneamento básico. Eu vou frisar nisso, porque quando a gente fala que só 30% do esgoto é tratado, é que 70% está sendo jogado no rio, está poluindo a maior riqueza que a gente tem, que é a água, por exemplo. E o Tietê, né, que corta a cidade, que é um rio belíssimo, que podia, né, na cidade ser um lugar até agradável para que a gente pudesse ter um espaço, um outro espaço de lazer, né? Sim. Quando a gente está falando, por exemplo, da questão de mobilidade urbana, quando a gente está falando da questão, por exemplo, de cursinho, de curso preparatório, do novo ensino médio, a gente está falando do futuro das pessoas. Para onde que o país está indo? Qual que é o projeto Brasil de futuro? E aí, quando eu vejo que o cenário nacional está tomado por uma questão de que, como eu falei, né, deputado pago com dinheiro da Assembleia, tá lá nos Estados Unidos trabalhando contra a economia popular, contra a saúde. Esses dias teve o pessoal dos Mais Médicos, que Osasco, eu fiz até um vídeo falando, Osasco tem equipe dos Mais Médicos, perdendo visto nessa guerra aí que o Eduardo Bolsonaro tá travando nos Estados Unidos. Eu fico muito triste, porque a gente trava essa questão da imbecilização da política a partir dos bolsonaristas, que parece que é mais importante falar da família deles, falar do Bolsonaro, do que falar da questão das pessoas que estão vivendo em cima do esgoto, do que falar da questão que a gente está falando agora da crise climática, que é uma questão que diz respeito ao nosso futuro enquanto humanidade. Se as pessoas acharem que isso é mais importante, a gente esquece todo o debate que precisa ser feito, que precisa ser aprofundado. E aí é uma tristeza de quem está na ponta e ver que falar do Bolsonaro não vai colocar comida na mesa de quem mais precisa, não vai trazer mais habitação, não vai tratar da questão do saneamento básico e, infelizmente, essas coisas são o que realmente muda a vida do povo na ponta. E, novamente, se a gente tem uma força política que hoje diz respeito a 50%, 48% do país, e essa força política trabalha abertamente, não é escondido, é abertamente, inclusive com um sorriso no rosto, contra a economia do país, assim, fico
Que loucura! Assim, em que momento? Se isso tivesse acontecendo na China, Cara, Estados Unidos, qualquer outro... Isso, parece uma coisa, parece um programa humorístico. Então, assim, a minha torcida é que, sei lá, a gente retome a sanidade mental, assim, e fale assim, gente, pelo amor de Deus, vamos colocar a bola no chão e lembrar que tem as coisas concretas da vida que a gente precisa trabalhar. Sonho com isso. É difícil, é difícil. A política foi muito para esse lado com as redes sociais, da pessoalidade, do ídolo e tal, né? Não, e até é uma vergonha, né, o que aconteceu esses dias lá não só no Senado, mas no Congresso também, que sequestraram, né, literalmente a casa mesa do diretora, povo. né? Gente, e aí na época eu lembro, nos dias que isso aconteceu, eu virei pro Weber, pro Matheus, e falei, gente, e agora? Tipo, o que acontece? Que Porque é eu isso, nunca filme? tinha visto isso acontecer. Sabe aquelas coisas que literalmente parece que você tá dentro de um filme, só que é um filme de terror, que você tá totalmente assustado, em choque com tudo que tá Gabi, acontecendo? você usou o termo uma vez, pesadelo psicodélico. É, literalmente, é exatamente isso. Eu me sentia num sonho psicodélico, assim, que é você tá vendo tudo isso acontecendo e parece que as pessoas não têm, ou têm noção, né, mas fazem mesmo assim, do impacto que isso vai ter daqui a alguns anos, porque você normaliza esse tipo de absurdo. E eu sinto algumas pessoas anestesiadas nesse processo. Tem gente que não está entendendo a lógica. Claro que você conversa com muitas pessoas, elas até sabem, poxa, tá complicado tudo isso. Mas tem outras que falam, estou distante disso. Claro que a gente sabe que a população, principalmente vocês são vereadores, estão aqui nos bairros, nas comunidades, né? A política macro fica muito distante do dia a dia das pessoas. Mas isso está tão absurdo que não tem como fugir. As pesquisas mostram que as pessoas só estão informadas, mas elas ainda não perceberam o grau de irresponsabilidade e o tamanho de prejuízo para a vida delas, para o cotidiano delas que isso vai ter. Sim, a gente tem uma seara de parlamentares no Congresso, que é um dos congressos mais conservadores que a gente já teve no Brasil, que eles deixam de discutir o que realmente importa. Por exemplo, recentemente, quando eles sequestraram o Congresso, né? Não foi votada a questão da regulamentação das redes. Eles estão adiando essa votação, estão atrapalhando essa votação. Aí um influenciador faz um vídeo que bomba, que expõe diversas verdades, e aí, de repente, isso vira uma prioridade. Mas só nas redes sociais. É uma questão de narrativa que não é colocada na prática. E isso precisa ser exposto, né? Inclusive, ontem, eu até mandei no nosso grupo, não sei se vocês viram, o Hugo Mota, né, ele estava no plenário, e aí, na hora de passar a votação da urgência dessa questão da regulamentação das redes, ele leu rápido, assim, para ninguém questionar. Então, ele leu, tipo assim, está em pauta a votação da urgência do projeto, não sei o que lá, aprovado. Tipo, ele não deu tempo. Aí o pessoal começa, mas eu quero votação nominal, e ele, não quero saber. Já foi, deixa pra lá, porque vai ter que ser assim as coisas. Na Câmara de Osasco tem essas coisas também? Eu ia fazer 2 adendos. Primeiro é que Osasco tá aí, né, não sei como que vai ser ano que vem, mas no momento, a gente não tá vivendo essa questão. É harmonia. Você tem harmonia. Não é nem harmonia, tem discordância. Só que claro, não tem. faz Eu vou falar assim, ó. Por exemplo, teve várias câmaras que, quando teve esse negócio do pessoal colocar esparadrapo na boca, teve vereador que repetiu, né? Não aconteceu em Osasco, nem perto disso. Na verdade, não teve nem debate ali no plenário sobre essa questão. Né? E aqui eu acho que tem uma questão muito mais ligada à fisiologia. E a cordialidade, né? Isso, exatamente. Que é tipo, vamos resolver. O espaço lá, assim, você pode divergir, o espaço de divergência, inclusive. Mas tem que ter minimamente o bom senso, né? O decoro. Não descarrilhou, não foi pra loucura, né? Tá? E, inclusive, o debate acontece muitas das vezes nas questões estruturais. Quando eu falo fisiologia, eu acho que a direita aqui está muito mais ligada nessa questão de resolver problemas no varejo, né? O outro adendo que eu ia fazer é que tem coisa boa também a nível nacional. Você vê o Jones Manuel agora e um à esquerda, né? O Humberto Matos. Ian Neves. Qual que é o outro da China lá, que estuda China? Esqueci o nome. O professor, até coloquei uma vez numa formação nossa. O Elias Jabbour. O Elias Jabbour. Então tem uma galera à esquerda que está debatendo o país com uma propriedade maravilhosa, falando das coisas que precisam ser faladas, de privatização, de saneamento básico, de banco central, de até soberania. Precisa confrontar, de certa maneira, uma ala da direita que se comunica muito bem nas redes sociais, consegue um alcance muito grande e está ganhando
até o momento ganhando debate públicos. Essas figuras, né, do campo progressista, da esquerda, quando surgem, é importante para poder equilibrar o jogo. Total. Importante. E que agora estão indo super bem nas redes, né? Não se compara, mas, por exemplo, o Jones Manuel, esses dias no Flow, ele pegou, sem boot, né? Sem robozinho, pegou mais audiência do que o menino lá, eu sou péssimo de nomes, o Nicolas Ferreira, que é o ápice, né, da extrema-direita. Ou seja, existe coisas boas acontecendo também, e talvez esse é o futuro, assim, que eu olho, que eu me empolgo. E vocês estão nesse universo, né? Sim. Porque vocês foram eleitos também, Sim. graças às redes sociais, né? O trabalho digital que vocês fizeram, porque isso não teve nem dinheiro para fazer campanha. Não. Então, a campanha de vocês foi lá na rede. O nosso principal objetivo na campanha foi qualificar o debate nas eleições a nível municipal. E muita gente desacreditou, né? Falou, não, vocês não vão ganhar voto assim, falando de problemas reais e soluções reais, e estamos aí, né? Sim. É isso aí. Olha, maravilhoso esse bate-papo, gostei bastante, viu? É legal receber vocês aqui. Não é a primeira vez que a gente recebe vocês aqui na UIS, mas no estúdio da UIS é a primeira vez. Sejam sempre bem-vindos, tá? Foi um papo muito legal. Pude conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, né? Porque às vezes a gente fica um pouco distante da Câmara. E é bom esses espaços porque a gente acaba... Vocês divulgam um pouco, mas a gente também fica conhecendo o que vocês estão produzindo lá. E é importante para a cidade, é importante para o nosso estado e, claro, para o nosso país. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Sucesso, porque o sucesso de vocês é o sucesso da cidade, é o sucesso do povo de Osasco. Tá? E aqui está sempre bem-vindo. Vocês estão sempre bem-vindos aqui na nossa casa, tá? Obrigada. Muito obrigado, Wendel. A gente deseja o dobro para você, né, de sucesso. E eu digo aqui, eu tenho certeza que é a opinião de todos, que dá muito orgulho pra gente ver a qualidade desse estúdio, a qualidade da sua agência e dizer que isso está em Osasco e que é de Osasco. É um orgulho gigantesco mesmo. Acho que merece até emoção, viu? Eu já recebi uma moção da prefeitura, né? E ó, eu recebi uma moção porque eu eu ajudei a organizar o Osasco Rock Fest. Ah, legal, hein? Aí, né, ficou na minha pasta quando eu estava na prefeitura, na minha secretaria. E foi um sucesso, teve 14 mil pessoas, não teve nenhum problema. Até os vizinhos mandaram cartas para nós, né, mensagens dizendo, pô, foi muito legal, vocês revitalizaram um espaço que era ali no estádio Enzo Piteri e tal, que estava abandonado, então vocês trouxeram movimento e tal. E aí eu recebi uma moção de aplauso da Câmara, cara. Foi muito legal. Eu tenho até hoje guardado. Outra. Merecido. Meu Você agradece. Foi no seu bairro, eu lembro. Você lembra? Você chegou aí? Mesmo. Não cheguei aí, mas eu passei na frente e vi muitas fotos. Estrutura de Lollapalooza. Lollapalooza. Bem legal. Bom, aí eu queria também aproveitar e agradecer, mas também deixar um recado, que senão a Emília vai matar a gente quando a gente sair daqui. A gente está com uma campanha agora de IPTU verde, né? A gente está coletando assinaturas para poder pautar o IPTU verde na cidade, que é a gente literalmente trazer justiça climática e tributária para a cidade. O IPTU de Osasco é um dos mais caros que a gente tem. E aí você fazer com que, tendo uma questão de uma contrapartida da própria população, de plantio de árvores, questão de jardins de chuva, coleta de água da chuva, questão de placas solares, fazer com que você tenha desconto no IPTU. Pô, se a gente conseguir implantar isso na cidade, com uma justiça também da periferia não pagar mais IPTU do que a zona central, a zona mais rica da cidade, a gente vai caminhar para um caminho que literalmente vai colocar Osasco como uma das cidades mais avançadas e referências em relação a essa questão tributária. Então, a gente está... Eu não sei se vocês todos acompanham a gente na rede social, mas, assim, na nossa rede social, a gente está lançando uma série de vídeos sobre isso. E tem um abaixo-assinado. Sim, né? e vale mencionar que está previsto no nosso plano diretor, tá? Então, a gente não está pautando uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça. E é importante ressaltar, né, Gabi, Matheus e Weber, Osasco sempre está no noticiário, né, porque a Sabesp mede aqui a poluição da cidade como uma das cidades mais poluídas do Brasil. Né? E hoje nós temos, eu espero que ainda tenha, 1% da Mata Atlântica que fica na zona norte de Osasco, lá no extremo, que é muito pouco para uma cidade do tamanho de Osasco. Então, acho que esse projeto vai ao encontro das necessidades de Osasco. Então, a gente conta com a assinatura, inclusive a sua. E, ó, ao longo do programa, né, passou aí as redes sociais, então vocês acessam, seguem, deixam a mensagem lá pro Juntós. Também coloquem lá as necessidades da cidade, o que precisam.
E também, se precisar fazer uma criticazinha, né? Vocês estão abertos também. Lógico, É, com claro. certeza. E novamente, obrigada, viu, Wendel, Imagina, pelo espaço. seja Seu sempre espaço é bem-vindo. maravilhoso, parabéns. Matheus, seja sempre bem-vindo também, Gabi, Weber. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Tá A bom? gente também. É isso. Galera, estamos encerrando aqui o nosso Conecta 8. Como eu falei, as redes sociais estão aí para vocês acessarem, né? Vocês podem seguir tanto o Juntós, mas também segue aqui a UIS, né? Segue o Conecta 8, Linha 8 e também assiste os nossos outros programas que a gente fez, os episódios anteriores, que também está no canal do YouTube. Tá bom? Agradeço, obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Já são mais de 1 hora de programa, mas o que mostra que a gente fez um programa hoje com muito conteúdo, né? O Juntós pôde trazer aí muita coisa bacana para a gente poder discutir. É isso e espero você no próximo programa.